Ainda eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no tema dessa conferência, que está em 1 Crônicas, capítulo, quanto mesmo? 15, versículo 12, que nos diz a palavra do Senhor assim, olha que coisa mais interessante, muito interessante. Glória seja dada ao nome do Senhor. Versículos 11 e 12. E chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que Ele tenho preparado. Bendito seja o nome do Senhor, pois que porquanto primeiro vós e assim o não fizestes, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Pai, muito obrigado, fala conosco nesta noite pela Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar? Irmãos, eu quero dizer aqui, não é, a igreja do Senhor, eu vou fazer algumas considerações aqui. Os irmãos, dê uma apertada, vocês que estão no meio, aperte para o meio e deixe as pontas dos bancos, que temos muitas pessoas em pé, e aí os irmãos, deixe uma beirada, né, que aí fica fácil. Os irmãos que estão ali, por exemplo, vocês chegam todos para cá assim, deixa a beirada, quem chegar lá já fica na beirada, já tem as cadeiras ali. Aqui é a mesma coisa, irmãos aqui, ó, vocês façam a mesma coisa, amém? E os irmãos que estão aí que precisam poderão ir chegando. Irmãos, é muito maravilhoso, Deus tem feito grandes coisas, Deus é maravilhoso, e eu ouvi muitas mensagens, e aqui nós estamos lendo a palavra quando na verdade Israel ficou muito triste com aquela ruptura. Nós já ouvimos aqui o estrago que acontece quando nós desprezamos o Deus da imutabilidade. Deus não muda, simples. E essa geração conhece os ídolos, e os ídolos aceitam qualquer coisa, porque tem boca e não fala, tem pés e não anda, mãos tem e não apalpa. Fica parecendo que o Deus de Israel é a mesma coisa. E nós aprendemos que o último grande evento, como é que é mesmo? A igreja, eu sempre falo com os irmãos, nós temos que tomar cuidado, que nós vivemos nos dias tenebrosos, difíceis, em que nós estamos vivendo o pluralismo teológico, que tem como objetivo, cada um tem a sua verdade, mas esse conceito que está no meio da igreja tem que ser arrancado. Não existe verdade subjetiva, existe uma verdade absoluta que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele disse em João capítulo 10, 30, porque eu e o Pai nós somos um. Temos que tomar cuidado para resgatar os nossos princípios e os nossos valores, que estão sendo trucidados por estes, por não olhar e não vigiar. E aí nós temos, na verdade, feito, eu contei aqui, na ceia do Senhor, eu acho, quando nós, na verdade, tínhamos uns irmãos lá no Timor-Leste, e eles ficaram assim, chocados com o que eu vou falar com vocês. Quem tem cachorrinho em casa aqui, levanta a mão assim, cachorrinho, tá? Você gosta desse cachorrinho seu, não gosta? Pois é, lá eles criam o cachorrinho fica no colo deles,
e o cachorrinho fica ali, tudo. Quando chega no final do ano, o cachorrinho está deitado lá, eles pegam a faca e matam o cachorrinho para assar e comer. Vocês entenderam agora? O cachorrinho acreditou que tinha um melhor amigo. É o que nós temos acreditado nas filosofias e nas políticas que nos cercam, e nós temos exatamente isso mesmo. E eu estou atento, porque na grande verdade, eu me sinto culpado disso. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa, que se nós, o pastor Martin Luther King, quem não sabia não, fica sabendo aí, que foi assassinado nos Estados Unidos, ele era um negro. Ele dizia o seguinte, que o preocupante não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Eu cresci na igreja, e a igreja falando que o tempo inteiro, que na verdade eu defendi isso, eu aprendi que política é coisa do diabo, e que eu não posso estar reunido aqui para tratar de assunto de política, e eu não vou tratar de política aqui hoje, só estou te explicando alguns cacoetes e algumas culturas nefastas e diabólicas que infiltrou no nosso meio, e nós estamos cheios de conceitos errados. E o maior problema é que tem muito crente ainda com essa ideia. E aqui está o pastor Dimas ali, nós crescemos, né, na igreja, e que na verdade, gente, nós estamos indo para a cidade celestial, e muitos dos irmãos já foram embora, né? Louvo a Deus que ainda está aqui ainda. Mas Jesus não arrebatou a igreja, porque o que pregava é que a igreja ia sair, né, da terra. E nós, na verdade, tem irmãos que falam assim, não, a Bíblia diz que vai de mal a pior. Para a Coreia do Norte, já 1940, eles já estão sofrendo já com o socialismo e com o comunismo desde 1940. 1940 para 2023, são quantos anos para quem sabe fazer conta? 83, tem gente boa de conta aqui, hein? 83 anos já que eles perderam a liberdade. Inclusive eu tenho uns vídeos aí de um pastor com uma criancinha, uma menininha de 4 anos, foram condenados a prisão perpétua em trabalhos forçados, e a menininha de 4 anos tem que trabalhar apanhando, e tudo, o objetivo é matar, é destruir as pessoas, porque o socialismo e o comunismo, para quem não conhece, o maior problema que nós temos é que nós fomos emburrecidos. Eu falei com vocês, compra aí na internet, ó, Emburrecimento Programado, de Taylor Gatto, um americano. Já tem 30 anos que esse livro foi escrito. Eu sempre estou falando com os irmãos, é porque nós aprendemos a não ler, e nós gostamos do fast food. Já viu como é que é? Amanhã é domingo, né, irmãs? Vamos para o restaurante, e aí a sua menina não aprende a cozinhar, porque no meio da semana você está trabalhando na fábrica, e aí você desonra a palavra. O objetivo é desconstruir mesmo, o objetivo é desconstruir aquilo que Deus estabeleceu como padrão. A Bíblia diz que as mulheres têm que ser boas donas de casa, que saibam o que mesmo? Cuidar, cozinhar, fazer as coisas. Mas nós vivemos numa geração que não sabe nem varrer uma casa. E o maior problema que eu quero dizer para os irmãos é mais do que isso. Eu estou falando com vocês, tem casamentos sendo destruídos aí, problemas gravíssimos. E uma igreja que tem uma família fraca, ela é uma igreja deficiente. Deus não vai manifestar no meio dela. Porque em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, está escrito: mas vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, se está com problema, nós já estamos, agora a igreja, o Espírito Santo, você acha que Deus muda? Não, mas nós precisamos de rever os nossos conceitos e valores, porque nós estamos falando aqui de santificar
para a obra do ministério. Mas para estar santificado é estar separado. Separado de quê? Dos padrões e comportamentos culturais do mundo. Jesus, em Mateus 10, versículo 5, ele chama os discípulos, os primeiros discípulos nomeados, Jesus os chama, 10 e 5 de Mateus, e o que Jesus fala com eles mesmo? Não, e lhes ordenou o que mesmo? Dizendo, não ireis pelo caminho das... Jesus envia os 12 lá e ordena, não ireis pelo caminho das gentes e nem entreis na cidade samaritana. Eu não consigo pregar outra coisa porque eu estou vendo o povo misturado. O desejo do povo de Deus de misturar com as gentes da terra, eles não entenderam quando Deus diz lá, não é, para Abraão, e tira o Abraão da parentela dele e leva para um lugar que ele não sabia para onde, mas ele acreditou, e pegou aquele monte de camelo e de coisa, e com a mudança igual cigano, sem saber para onde ia, esperando o horário de Deus. E hoje nem com a Bíblia aqui, ele não tinha a palavra escrita, mas nós temos. Nós não abrimos os nossos olhos, nós não tomamos posição, porque nós achamos bonito ser feio. O que é isso? Como que você sabe que Deus te comprou, te chamou, te santificou, nos santificou para fazer a obra dele e nós não? Então, vou contar para vocês uma coisa. Quando nós chegamos aqui, em 83, eu cheguei primeiro. Cheguei aqui 30 de janeiro de 83. Eu tinha 17 anos de idade. Um mês depois a minha família veio, meu pai, minha mãe, os meninos. E nós estamos aqui. Aqui tinha 7.500 crentes. 7.500 pessoas. Nossa vida. Eu joguei longe demais agora, ué. Aí, assim, 7.500 pessoas aqui. Tinha 3.000, 4.500, me parece, votantes. Eu e meu pai, nós saíamos todo final de semana. E chegamos aqui na condição, meu pai tinha quebrado com a mão na frente e a outra atrás. Quem conhece essa expressão aí? No Brasil tem essas expressões assim, na nossa região é assim mesmo. E aí nós chegamos aqui, aí a gente ia até no Rio Pará ali, e pegava de ônibus e às vezes ia a pé até lá no moinho. Vocês já viram lá? Quem já foi no moinho sabe como é que é. Tinha uma vaca brava lá, meu pai nunca preocupou com isso, mas ela era muito perigosa. Entendeu? Ela ficava solta ali depois daquela primeiro mataburro que tem na subida do morro lá, ali naquela ladeira. E nada parava gente para pegar o evangelho. Aí na outra semana a gente estava no Capão, na outra semana a gente estava, inclusive tem o Paulo aí, que é um fruto lá da nossa época, que nós pegávamos o evangelho no Capão, né? Lá nas Ripas, lá nos Gamas, lá em Perdigão. E eu estou falando com vocês, eu tomei muita portada na cara por Jesus. Vocês estão achando? Vale a pena. Mas eu quero contar para você que não tinha um pastor para falar que o rapazinho de 17 anos, a Bíblia diz assim, jovens, como é que é? Eu vos escolhi porque sois o quê? E já venceste o maligno. Eu não estou vendo os jovens hoje para serem imitados, infelizmente. E é uma geração que está sendo, e se você pai e você mãe não tomar cuidado e ensinar para os seus filhos, nós não veremos, não estou vendo, eu estou vendo um bando de galinha da Angola. Estou fraco, entendeu? Estou fraco. Eu quero contar para os irmãos em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. E quero falar com vocês, jovens. Eu fui criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, estou aqui. Para louvor do nome de Jesus, eu nunca precisei de entrar no gabinete pastoral para tratar de um assunto meu. Eu entendi quando eu tinha 11 anos de idade quem é Jesus e o que é a palavra do Senhor, e que a responsabilidade é pessoal, e eu não tenho onde esconder da presença do meu Deus. Que Ele tem olhos como chamas de fogo, que não tem como você descer para dentro do túnel. Os olhos do Senhor, tudo está nu e patente diante daquele a quem havemos de prestar contas. Mas nós vivemos numa geração que não tem consciência, e além de não ter consciência, quer o pronto, e no pronto você vai para a internet arrumar um monte de doutor. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios, o Paulo diz que podemos ter no capítulo 4, mais de quantos mesmo? 10.000 instrutores,
mas poucos pais, e quem cuida da família são os pais, que tem responsabilidade. A Bíblia diz que nós temos que honrar os nossos pastores, mas no relativismo teológico, no pluralismo teológico e na teologia da libertação, você pode questionar pastor e todo mundo. Você pode ser uma coisa que vai entrar no inferno, porque lá no céu não vai entrar o contraditório. O que você não sabe é que nós estamos fazendo um teste de fidelidade. Preste bem atenção. Teste de fidelidade. Então, eu quero que você saia daqui hoje inteirado de que Deus não... Deixa eu contar. Ninguém vai responder por você. Diga assim: eu sou consciente que eu vou responder pelas minhas ações de diligência e de negligência diante do Deus Todo-Poderoso. Não tem ninguém. Eu já era um menino de 11 anos, mas eu já sabia ler a palavra. E quando o sujeito converte, a palavra de Deus entra. Então eu sempre tive medo de pensar em pecar contra Deus. Porque não adianta vocês me aprovar se Deus me reprova. Mas se vocês me reprovam e Deus me aprova, aleluia! É Ele que é o dono do céu e da terra. A palavra do Senhor diz que bem-aventurados sois vós, Jesus que falou isso em Mateus, capítulo 5, versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. O pior é crente mentiroso. Falou da mentirinha, não tem mentirinha e mentirona, eu sei que o pastor falou, veneno é veneno. E mentira, quem mente é filho de Jesus, que falou que passarão os céus e a terra, Jesus falava onde passar, Jesus falou que quem mente é filho do quê? Então eu aprendi desde criança que e quando fazia reunião de membro, o pastor chegava para falar, como é que é? Você falou? Falei. Estou chorando até. Falei. Por que ele falava que falou? Porque ele aprendeu que Deus enche o céu e a terra e que Deus conhece tudo. E se você negar, você piora a sua situação diante de Deus. Porque você fez e agora você está negando que você não fez. Você, na verdade, aí é que você está dando lugar para o diabo mesmo. Mas nós vivemos numa geração sem consciência, que o Senhor fala que não fez, sendo que ele fez. Não tem consciência cristã. Deixa eu contar, a consciência cristã é que, deixa eu contar, quando a igreja toma uma decisão disciplinar aqui, é porque lá no céu o sujeito você tem que preocupar com o céu, não é com o homem. Porque quem tem céu para você, eu não tenho céu para você, os pastores aqui, pastor Dimas, pastor aqui, esses pastores aqui, nenhum tem céu para você. Eles entregaram a vida para Jesus, eles são mordomos, que estão querendo também morar no céu, e eles não podem, como eu não quero ser, guarda de trânsito. Se tem guarda de trânsito aqui, você é bem-vindo, e eu quero te explicar que a explicação aqui, você tem uma profissão excelente para aqui, mas nós como ministros não podemos ser guarda de trânsito, porque o guarda de trânsito, ele aponta a direção para que todos possam seguir viagem e ele fica. Que Deus tenha misericórdia. O Moisés, por exemplo, guiou o povo e não entrou na terra. Não teve jeito de negociar, mas nós, não sei quem foi o pregador que falou, né, que tivemos vários aqui, todos eles falaram a respeito. Nós não conhecemos o nosso Deus. E isso, irmãos, é muito sério, sabe por quê? Porque, na grande verdade, não adianta você ser cheio de filosofias vãs deste mundo, até porque Jesus disse que quem é de Deus ouve a palavra de Deus em João 10, versículo 25, 26 e 27. No 25 ele diz que no 26 ele falou, vocês não ouvem minha voz porque vocês não sois minhas ovelhas. Então quem não é ovelha de Jesus não vai ouvir, não precisa nem de você criticar. Jesus já te diagnosticou. Agora, o que eu quero te falar é que quem é ovelha, a ovelha ela aceita pastoreio, o bode não. Aí você fala assim, mas pastor, não, santificar é separar no padrão de Deus. Só para vocês terem uma ideia, o nazireu de Deus, lá no capítulo 6 de Números, você vai ver lá a lei do nazireato. O nazireu, ele não podia
tinha várias, o sujeito que não era dos levitas, da tribo de Levi, que queria participar do sacerdócio, tinha uma lei para que ele pudesse realmente ser um nazireu. Ele não podia chegar perto de corpo morto, ele não podia tomar vinho, ele não podia comer da uva, e ele tinha que ter o cabelo, não podia tocar na ponta do cabelo durante o tempo do voto do nazireado. Isso está falando que o que é o nazireado? É o consagrado ao Senhor. Nós somos como esses nazireus, nós somos os consagrados do Senhor. Nós temos uma legislação do céu na terra, e Jesus ensina a orar para fazer a sua vontade na terra como no céu. Simples. Mas nós queremos fazer como fizeram aqui. O Davi está falando assim: ó, nós tivemos rotura em nós, porque o Uzá, que era um sacerdote dos filhos lá de Abinadab, ele deveria de ter impedido, porque eles estavam lá. Os chefes chegaram na conclusão de que foi um milagre extraordinário, o carro novo com 2 vacas com cria. Você já viu? Quem conhece vaca com cria aqui? Novinha. Olha lá, o pastor Zé Maria lá é especializado nisso aí. Eles pegaram 2 vacas novinhas, 2 vacas com cria novinha, prenderam as crias delas. O que a vaca faz quando você prende a cria novinha dela? Ela fica onde? Ao redor da cria, do lugar, não é assim? Do bezerro, querendo pegar todo mundo. Pegaram 2 vacas dessas, colocou no carro, e sabe quem é que falou? Os sacerdotes de Dagon, do deus lá, do ídolo deles, da Astarote. Os feiticeiros, os encantadores, eles reuniram que tinha lá a praga das hemorroidas. E aí eles falaram assim: não, deve ser essa arca, porque eles tinham quebrado o pescoço do Dagon, no templo de Dagon. Só de pôr a arca lá dentro, o Dagon, Deus quebrou o pescoço dele, no dia já amanheceu sem pescoço lá embaixo. Entendeu? E eles assustados com aquele negócio, agora todo mundo sendo ferido. Eles falaram assim: ó, se elas forem para Kiriat Jearim, é porque é a arca. Agora, se essas vacas forem para o outro lado, ou se elas não saírem do lugar, foi soltar, elas foram embora. E elas foram berrando. A palavra diz que elas foram berrando sem parar, porque a arca tinha um cerimonial. Como não tinha homem para fazer, Deus colocou as vacas para fazer. Né? Parece que uma falava assim: porque ele abriu o mar vermelho, e a outra: porque a sua benignidade dura para sempre, porque ele nos alimentou com maná, porque a sua benignidade, porque por ele nós vencemos os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. Vocês entenderam? E aí chega lá na casa do Abinadab, o sacerdote. Mas que coincidência, não é? Aí a praga saiu de lá. Agora o povo, nós vivemos hoje assim, vazio, igual eles fizeram. Davi reúne com os chefes, igual vocês viram lá, não é, no capítulo 13, reúne com os chefes, com os sacerdotes, com todo mundo, que tinha que levar a arca do Senhor para Jerusalém. Como que eles fizeram mesmo? O modelo agora não é o do Senhor, é dos feiticeiros, dos encantadores, dos sacerdotes, dos ídolos lá, né, dos filisteus. Agora mudou, porque o negócio funcionou. A igreja, deixa eu contar, você quer ir morar no céu? Cuidado para você não fazer o que funciona. Está escrito que nos últimos dias Satanás vai fazer o que mesmo? Vai transformar em anjo para enganar até os. Se você tiver com a Bíblia na mão e você sabe que você tem um Deus que não muda, essa é a primeira característica de Deus, que Deus é o quê? Diga assim: imutável. Pronto. Deixa quem quiser andar, pode. Deixa eu contar para vocês, eu estou falando com os irmãos. Aí você vai morar no céu, porque você sabe que você está com a palavra na mão, ó, a lâmpada para os pés é a tua palavra, luz para o caminho. E agora, quando Uzá morre, eles descobrem que na verdade o trem não funcionava para eles. O que Deus fez foi as vacas levar a arca, que não tinha homem para entrar lá para pegar a arca. É isso aí. Por causa das rebeldias deles, né, nos dias anteriores, eles não foram lá buscar a arca. Aí Deus mandou a arca de volta, porque Deus controla o céu, a terra, o mar e tudo o que existe. Mas o povo de Deus gosta de imitar as gentes da terra. Chegou ao ponto de Deus levar Israel cativo para a Síria, e Judá e Benjamim foram para onde mesmo?
Babilônia, ficou 70 anos lá. O que é que Deus fez para resolver o problema? Mandou o rei Nabucodonosor levar todos os utensílios da casa do Senhor. Sabe para quê que está escrito lá? Para guardá-los. Deus não conhece inimigo, homem, não. Deus conhece, não. Todo mundo, até o diabo, está a serviço. Faz serviço para Deus. E sem recompensa. Vai ter a recompensa no inferno. Agora, como nós ouvimos aqui hoje, não adianta fazer para Deus. É fazer no padrão e no modelo de Deus. E para isso você tem que ter consciência que você é um servo de Deus, que precisa de entender que quem morre não é quem está velho, e nem quem está doente, é quem está vivo. E inclusive eu quero dar uma pausa para nós fazermos uma oração pela família de um irmão nosso muito querido, que perdeu um tio hoje, infartado hoje, e ele faleceu, foi a óbito. O nosso irmão Ademir é membro da igreja do pastor Rodrigo, que está aqui, um mão direita, um homem que tem dado, assim, com muito amor e carinho. Está ali também o irmão dele ali, o Anselmo, estou vendo aqui, né, Anselmo? E, Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor uma bênção, Pai, que o Senhor tenha misericórdia e venha confortar a todos os membros dessa família. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dessa família, trazendo, ó Pai querido, o bálsamo. Só o Senhor e a salvação àqueles que ainda não foram salvos, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Há pouco tempo, eu tive lá em Divinópolis, um rapaz de 22 anos, que eu fui testemunha de casamento do pai dele. Há 23 anos atrás, eu fui lá para enterrar o primeiro filho daquele casal que há 23 anos eu fui testemunha do casamento. Estava fazendo medicina e estava estudando com fone e foi encontrado morto. Deixa eu te contar uma coisa. Você tem que ter consciência. Essa carne, isso é uma inimiga de Deus. Está escrito aqui, Romanos capítulo 8, nossa, versículo 7, o Paulo falava que ele falava as mesmas coisas. Eu subi aqui para falar com vocês um outro assunto, eu estou falando que eu não quero falar aqui hoje. E eu vou falar com vocês, mas de verdade, eu quero falar com os irmãos uma coisa. É uma coisa, Romanos capítulo 8, versículo 7. A palavra diz que a carne é inimiga de Deus. E você tem alimentado essa inimiga aí. Ah, e outra coisa, é uma coisa tão terrível que você não vê as descrentes imitando as crentes, mas as crentes querendo imitar as descrentes. Entendeu como é que é? Com a roupagem do homem velho ainda. Deixa eu contar, um sacerdote, nós falamos de santificação, um sacerdócio real não veste como as outras pessoas. Talvez, irmãos, eu tenho que falar, mas não tem jeito. Veja bem, para santificar esse sacerdócio aqui, abre a sua Bíblia, coloca para nós ali, por favor, ali porque a inclinação é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e em verdade, nem verdade pode ser. Por isso que é para andar no Espírito. Mas tem muitos crentes carnais. E o Paulo fala, inclusive, no capítulo 3 de 1 Coríntios, que ele não podia falar com ele como a espirituais, porque eles eram carnais mesmo. Agora, vamos, só para que os irmãos tenham uma ideia, olha que situação. Nós estamos vivendo num tempo muito complexo, porque nós não sabemos quem nós somos. Eu gostaria que você entendesse que em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz a palavra que vós, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Aí já está lá. Para oferecerdes o que mesmo? Sacrifícios espirituais, não carnais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. É por Jesus. Mas é sacerdócio, é sacrifício o quê? Espiritual. Não é carnal. Nós vemos hoje de manhã, a Dani estava falando aqui de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, que é para santificar o que mesmo? O espírito e o corpo. Deus quer santificar, não é só o corpo, não. Ó, entendeu? Vós, como pedras vivas, sois edificado casa, o quê? Sacerdócio, o quê? Agora, quem é sacerdócio aqui?
pelo sangue de Jesus. Nós fomos feitos um sacerdócio. Agora veja bem, você não vê prostituta vestindo roupa de mulher crente, não. Eu estou falando crente que despiu do homem velho. Não estou falando crente que continua com a velharia do homem velho, não. Estou falando crente, salvo, caráter de salvo. Você não vê as funqueiras vestindo roupa de... As mulheres, as funqueiras lá vestindo roupa de crente, não. Salva, não. Mas você vê as salvas querendo imitar essa gente perversa. Eu estou falando com vocês... O que está acontecendo? Os crentes querendo parecer com uma outra coisa. Vocês têm uma ideia quem é Jesus? Abra sua Bíblia no capítulo 11 de Isaías 11. Diz assim: e brotará, porque brotará, versículos 1 e 2 só. Porque brotará um rebento do tronco de Davi, e das suas raízes um renovo frutificará, aleluia. E repousará sobre ele o espírito do... O espírito de quê? O espírito de quê? E de inteligência, e o espírito do conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do... Quem é esse Jesus? Abre a sua Bíblia, coloca para mim. Êxodo 28. Vamos ler do 1 ao 4 para nós termos uma ideia. Eu quero ler com os irmãos, vai ficar mais fácil ali. Agora Deus vai mandar agora, sacerdote tem que ter roupa. E tu, pois, farás chegar a quem mesmo? Eu gostaria, usa para mim a tela da frente também. E tu farás chegar a ti o teu irmão o quê? Arão e os seus filhos com ele. E do meio dos filhos de Israel, do meio dos filhos de Israel, para que me administre o quê? O ofício sacerdotal, a saber, Arão e os seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes o quê? Arão teu irmão, para que a glória do quê? A roupa do sacerdote é para fazer o quê mesmo? Para a glória do ornamento. Não é para te confundir você com prostitutos e com mundanos, não. Com adúlteros e com gay, não. É no padrão do sacerdote. E farás também a todos, falarás também a quem? A todos a quê? Sábio de quê? A quem eu tenha enchido do Espírito de quê? Quem é que recebeu o Espírito de sabedoria? Quem é que foi cheio do Espírito de sabedoria? O rebento que nasceu do Jessé, como é que é mesmo? Vamos lá. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do Espírito de que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que administre o ofício sacerdotal. É o tema do congresso. E eu não queria falar sobre esse assunto, não. Eu ia falar, meu assunto está aqui. Como eu tenho até meia-noite, eu posso usar o primeiro tempo e ir para o segundo tempo, né? Aí ficou fácil agora. E o Fortinho está ali com a pilha toda ali, aguardando que eu faça assim. Mas deixa eu contar para os irmãos. Não vou demorar hoje, não. Pelo menos eu estou pensando. Entendeu? Abre a sua Bíblia, volta ali. Então, para fazer a roupa do sacerdote, era qualquer um? Hã? É só aqui que para fazer a roupa do sacerdote, como é que era mesmo? É qualquer um? Não. Deus diz que o sacerdócio tinha que ter uma roupa para a glória de ornamento. As pessoas têm que olhar, você tem que vestir. As irmãs, eu vou dar para vocês uns conselhos. Pega na internet algum filme de 1940, 1950, 1930. Você vê o povão
da rua andando, aí você vai entender o que está acontecendo. Enquanto a igreja dormiu, porque os missionários eram estrangeiros, não podiam falar de política, o diabo trouxe uma filosofia diabólica. Você nunca viu um povo mais depravado do que esse povo de hoje, não. Eles querem eleger as pessoas para destruir os princípios éticos, morais e espirituais que Deus determinou. Por isso que as meninas não sabem cozinhar e os meninos também não sabem fazer nada. Porque aonde não tem homem de verdade, qualquer um domina o lugar. Enquanto, na verdade, nós estamos vendo os homens querendo virar mulher, e a Bíblia diz que quando Deus quer realmente penalizar uma nação, a primeira coisa que Deus faz é que os homens tenham um coração como de mulher. Não tem vitória. A Bíblia diz. Porque os juízos de Deus, inclusive, eu quero desafiar vocês daqui a pouco para a gente orar por Israel. Então, veja bem, o sujeito para fazer a roupa, e estas, pois, são as vestes que farão o peitoral, o éfode, e o manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus, para que me administre o ofício sacerdotal. A roupa de sacerdote não é roupa de qualquer um, não, ué. Por que você continua na velharia do homem velho? Como nós temos novos convertidos aqui, coloca lá Efésios 5 e 21, 20 e 21 para mim. 4, 20 e 21. Efésios 4, 20 e 21. E até o 22 eu vou ler, talvez. Diz assim a palavra, olha lá. E vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que já tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade. Aonde? E quanto ao trato passado, que trato passado? Quando você vivia sem Jesus, vos despojeis do homem velho. A outra tradução fala para despir do homem velho, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Você vivia no engano, você vivia de qualquer maneira. E vos renoveis no espírito do vosso... Próximo. E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado o quê? Não estamos falando de santidade? Verdadeira justiça e santidade. Não precisa de alguém falar com você que você precisa de vestir assim ou assim. Você tem o Espírito Santo para testificar dentro de você e falar que aquilo não compete a você. Agora hoje não, nós estamos vendo aí, estou falando homens e mulheres com aquelas roupas coladas, apertadas, desenhando o corpo. Isso é ridículo. Para mim, eu vou explicar. Ou não foi ensinado ou não converteu ainda. E o maior problema é que as pessoas não têm o senso, acham assim, não, na minha igreja pode, você esqueceu. A igreja é de Jesus, você é um membro desse corpo, você não é a igreja. Tem gente hoje falando assim, porque eu sou a igreja, e tem os crentes em casa, inclusive, vocês já viram? Esses dias eu tenho falei esses dias a respeito, se você sair daqui meia-noite hoje, a hora que você sair aqui, se você sair ali, não tiver ninguém, 2 horas da manhã, você chega aí no seu bairro, em algum lugar, e você encontra com uma pessoa sem mão ou sem pé, e o sujeito, e você encontra a pessoa e você vê que ela está precisando de uma ajuda, o que você faz? O que você faz? Você vai ajudar a pessoa ou vai correr dela? Mas se você encontrar um pé ou uma mão no meio da rua lá, o que você faz? Sem corpo. Uma mão ou um pé sem corpo. O que você faz? Se a polícia chegar ali, você é o primeiro suspeito, ué. É você que jogou o pé lá, ué. Isso é os crentes em casa. Um corpo sobrevive sem membros, mas um membro sem corpo está morto. Podre. Mas isso é conceito de uma teologia chamada teologia do pluralista. Pluralismo teológico. Vocês podem investigar, vocês vão ficar horrorizados. O politicamente correto. Você sabia que até hoje as pesquisas que você ouve sobre produto e qualquer coisa é tudo mentira? Porque não pode ter verdade mais. Estou contando para vocês, é que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E hoje é um dia de um ensino para a igreja. E eu quero que os irmãos entendam que nós estamos aqui.
Então, um corpo sem membro, a gente vai socorrer. Mas um membro sem corpo é uma assombração. Eu vi outro dia o cara falando que existe muitos crentes hoje que não tem desigrejado, não. São membros putrificados. Membro, porque Jesus é a cabeça do corpo, Efésios 1, 22 e 23. Efésios 1, 22 e 23 diz que Cristo é a cabeça de um corpo, e esse corpo é a igreja. E Romanos, e lá, não é igual, olha como é que é. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu quero que os irmãos entendam que quando você não sabe cozinhar, você não sabe lavar roupa, você não sabe fazer as coisas. Por exemplo, não é que você tem, mas a Bíblia diz que a mulher de Deus, ela tem que ser boa dona de casa. E ser boa dona de casa tem que saber. Por exemplo, eu sei fazer tudo de casa. Eu fui o primeiro filho e minha mãe julgou em cima de mim para eu aprender. Eu tinha que ajudar ela a enrolar rosca, biscoito, bolo, tudo. Eu sei fazer. Até fazer barra de calça em saia e costurar por dentro, não costura igual o Dimas. O Dimas costura melhor do que eu. Pastor Dimas costura melhor do que eu tenho certeza, mas eu consigo fazer e fica bonito, não dá para ver não, mas ele porque trabalhou com um alfaiate. Minha mãe preocupou, uma mãe de verdade preocupa em ensinar, e um pai de verdade preocupa em fazer dos seus filhos homens e mulheres de verdade. Foi o que o Jétro falou com Moisés, que para trabalhar para Jesus, para Deus, lá no capítulo 18, versículo 23, de Êxodo, ele tinha que arrumar homens de verdade, homens de verdade, mulheres de verdade. Mas nós não estamos vivendo hoje isso, porque você está achando que não tem problema. A doutrina está sendo blasfemada dentro da minha, da sua casa, porque nós estamos deixando de fazer o que é para ser feito. Preste atenção, essa é uma missão intransferível, papai e mamãe. Só para vocês terem uma ideia, o que está acontecendo? Abre a sua Bíblia, põe aí para nós, Salmo 78, versículo, vamos ler do 2 em diante, do 1 ao 5, ou 6, diz assim, olha o que nos diz o texto, Salmo 78, né, eu vou pegar aqui, Salmo 78, achou? Diz assim, escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e o quê? Sabido, os nossos pais nolos têm contado, não os encobriremos aos nossos o quê? Filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que o fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura o soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua o quê? Esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Se você não gerar Cristo na vida dos... e falar nisso, nós temos um pregador aqui hoje. Vou ter que parar aqui. Vem cá para você pregar. Nós estamos treinando uns pregadores aqui. Nós temos um treinamento aqui na terça-feira, e ele falou que ele quer pregar hoje. Pode falar aí. Cumprimenta os irmãos aí, então prega.
Pode Senhor, igreja. Pode contar aí. Prega para ele. Hebreus 4:12 fala: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Quer falar mais? Então fala. O que você acha da palavra? E também, Romanos 12:1 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia! Glória a Deus! Já parou? Vai mais? Vai mais um? Qual que você vai falar? E na Bíblia também fala um versículo que fala: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Que a gente não pode esquecer que Deus fica com a gente todos os dias. Aleluia! Amém. Depois você prega, mãe. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O que diz aqui? Que é para fazer o quê? Esse aí é o Rafael. Rafael falou comigo que ele queria pregar hoje. Entendeu? Então, eu lembrei, esqueci do Rafael. Foi bom que eu falei aqui dos meninos e chegou no Rafael. Glória a Deus. Viu o que é? Inculcar a palavra. Quem mandou inculcar foi Deus. Né? Inculcar é você fazer gravar. E tem bênção nisso, papai e mamãe. O pai e a mãe que não inculca a palavra, ele morre antes do tempo também. É a espada de dois gumes que ele pregou aqui. Está lá no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 e 2, Deus fala sobre isso, que os pais que não instruem os filhos, não inculcam a palavra, eles vão morrer antes do tempo. Mas não é só o filho que é desobediente, o pai que desobedeceu, o pai é eterno, e o avô também. Então, vovô aí, vocês tomam cuidado aí com os seus netos aí. Não é o nosso assunto hoje. Então diz aqui que Deus estabeleceu um testemunho em Jacó e uma lei em Israel, e ordenou aos seus pais que fizessem conhecer a seus filhos. É um mandamento de Deus, que isso que está acontecendo com Rafael, ele veio me contar essa semana passada que ele queria falar, porque ele está orando de 4 horas da manhã, e 4 horas da manhã ele está lendo a Bíblia. Entendeu que está conseguindo ler a Bíblia já? E só que teve um dia lá que ele falou assim: pastor, eu acho que foi um pesadelo, porque eu senti assim um trem ruim naquele quarto e tal, e enfim, por que é? Porque ele está ligado, ele está interessado, porque os pais estão inculcando, e nós fizemos o seguinte, eu quero falar com você, papai e mamãe, ó. Se você não ensinar o seu filho a amar a casa do Senhor, você sabe quantas vezes que a Bíblia diz que é para ir na casa do Senhor durante a semana? Você sabe? Abre a sua Bíblia aí, ó. Não, coloca para nós, vê se nós conseguimos rapidinho aí, pontuar aí. Atos 2:46, eu estou atrasando os irmãos. E depois de Atos 2:46, nós vamos ler os 5:42, e vamos, Jesus, por exemplo, todos os dias lá, e perseverando unânimes, todos os dias no templo. Isso é a igreja do primeiro século. Hoje, tem gente que vai uma vez, às vezes nenhuma, 2 vezes e às vezes nenhuma. Aqui o Silvano está falando aqui que tem uma outra discípulo aí, outra obreira que está sendo treinada aí,
né, uma missionária aí chamada Bianca, que também quer falar um versículo. Cadê a Bianca? Então, o que eu quero contar para vocês é o seguinte, vem cá, Bianca. É uma geração para fazer conhecer as outras gerações. A paz do Senhor, irmãos. Lá em João 4:24, lá está escrito: Deus ama os que adoram. Deus ama e importa com os que adoram Espírito em verdade. Amém. Você quer falar mais? Pode falar. Glória a Deus, Deus abençoe. Deixa eu contar para vocês. Temos que ensinar os nossos filhos. Então nós começamos um treinamento aqui, além da escola, no domingo. E deixa eu contar, se você não está com a escola, se preocupa com isso. Na terça-feira, enquanto está ministrando aqui, doutrinando na igreja, eles estão estudando a carta de Efésios. Depois nós vamos estudar outras cartas, porque Efésios é uma carta doutrinária, que ela é um compêndio de tudo que Deus tem de melhor através da sua palavra. Então, o mandamento do Senhor para nós aqui é que eles têm que aprender para contar às próximas futuras gerações. Os nossos filhos estão sendo doutrinados com as doutrinas marxistas-leninistas na escola, aprendendo tudo o que não presta durante 4 horas por semana, por dia, 5 dias por semana, e nós pensamos que uma vez você vem aqui no domingo com o seu filho, isso é suicídio. Outro dia, os meninos me ligam: ô pastor, não tem jeito de ter o treinamento todo dia? Tem menino me perguntando se não dá para o treinamento ser todo dia. Os irmãos estão entendendo? Eu estou falando com vocês, aqui tem famílias, nós precisamos de uma... hoje, 2 da tarde, 2 crianças foram batizadas com o Espírito Santo, amém? Nós precisamos, eu quero falar com os irmãos, por que nós somos uma geração fraca? Porque nós estamos contaminando as nossas vestes, voltando lá, vamos voltar lá. Então, para fazer a roupa do sacerdote, para a glória do ornamento, o feito tinha que ser cheio de quê? Sabedoria, e ele tinha que ter o que mais? Vamos ver 11 de novo de Isaías, 11:2. Diz que ele tinha que ter o que mesmo? Olha o que nos diz a palavra do Senhor. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de quê? É esse Espírito que tinha que estar em quem vai confeccionar a roupa dos sacerdotes. Mas hoje, você vai lá e arruma um vestido que mostra daqui para cima, e que você está inclusive sem sutiã, né? Não é mais ou menos assim? Né? Ou cavado aqui, ou soltando aqui, ou muito... Deixa eu explicar uma coisa. Você, às vezes, parece mais com prostituta do que com igreja, com cabaré do que com igreja. Estou falando com os irmãos, claro, nós temos que santificar. E para santificar, você tem que tomar um choque de realidade. Mas fica parecendo que alguém tem que falar com você, você não tem. Ou o camarada vai lá, por exemplo, e compra uma calça que é apertada de cima embaixo. Homem, os homens meio efeminados querem fazer sobrancelha, querem fazer mais não sei o quê. Irmão, macho é macho, moço. Mulher não está querendo casar com mulher, não. E você, mulher, irmã, não ensina os seus filhos a ser efeminado, não. Porque tem mulher aí querendo que o menino seja meigo, macio. Homem não, homem é duro. Homem tem uma formação, entendeu? Diferente. Homem é bruto. É tão bruto que o Espírito Santo diz lá em Colossenses 3:19: vós, marido, amai as vossas mulheres e não vos irriteis, não as trateis asperamente, porque o homem é áspero em si mesmo, está na natureza do homem. Agora esses homens refinados, parecendo mulher, porque as irmãs estão deixando o feminismo entrar na sua cabeça, e você está destruindo o seu filho, deixando o seu filho deixar de ser homem. É para santificar.
o feminismo tem como objetivo desconstruir os homens. Porque é mais vantagem ser qualquer outra coisa do que ser homem. E o pior é que nós estamos elegendo essa gente nefasta que querem, na verdade, destruir os nossos princípios e valores em nome de brinquedo. Sabe o que é brinquedo? Você sabe? Eu vou te contar. Eu não mamei e eu tive dificuldade. No primeiro dia eu acho que eles já me deram o bico. Aí arrumaram uma cabra para eu comer. Também não deu. Meu pai mexia com vaca e desdobrava o leite lá com água, porque só o leite de vaca que eu tomei. E aí, vou contar para vocês, eu tinha uns 5 anos, 6 anos de idade, e eu de bico, sabe aqueles bicão amarelo assim, vermelho? Aqueles, os mais antigos, sabe? Aí o Eduardo, meu irmão, nasce, e quando Eduardo nasce, eu tenho uma tia que chama Terezinha. Tia Terezinha chegou lá e me viu lá com aquele bicão feio lá. Ela falou assim, ó, quando eu recebi a notícia que você parou de chupar bico, eu vou te dar um velocípede. Eu ia lá, de vez em quando, dava uma mamadinha lá e saía para ela não ver, porque ela ficou uma semana lá em casa, gente. Entendeu? Era um tormento para mim, nossa vida. E ela colocou ele lá na prateleira, assim, eu acho que para ver se eu ia tal, que eu ficava com ele direto. Aí eu deixei de chupar o bico e não ganhei o velocípede até hoje. É isso que os socialistas, os comunistas estão fazendo com os conservadores. Você já viu como é que o conservador vota? Você já viu como é que o conservador vota? Quem é ele? Qual que é o plano econômico? Aí o cara vai mentir, igual a minha tia mentiu para mim, ela não era crente na época, né? Que hoje ela é na serva de Deus, entendeu? Aí vai mentir, que vai fazer, e o plano segurança, saúde, nossa, o plano dele é bom demais. Mentira, igual a minha tia, é isso que eles têm feito, e nós mudamos a nossa mentalidade, diga assim, em nome de Jesus. Você não vai aceitar ser enganado mais. Enquanto, na verdade, o conservador vota em plano de governo, eles votam na causa. A causa, se você falar que o cara é pedófilo, ladrão, corrupto, bandido, essas são as qualificações que eles querem no cara para votar no cara. Sabe por quê? Isso é ruim para você, mas eles estão querendo exatamente a desordem. Eles querem blasfemar da palavra do Deus que você serve, que nós servimos. Só para vocês terem uma ideia, eu preciso de falar com vocês. Nossa, não vou ter jeito de não falar. Só para vocês terem uma ideia, o que é que nós aprendemos? Se o sujeito chegar agora, ali fora, querendo uma passagem para ir lá para Salvador, e quer falar com vocês que quando aparece a igreja manda, viu? Para tudo enquanto é parte do Estado, a gente manda. A igreja, se chegar ali, não vai para assistência social, não. Está aqui os obreiros aqui, geralmente o exportador de gente aqui é o presbítero o Alisson, que tem o Wallace e o Alisson, né? Aí, o seguinte, porque é um mandamento de Deus. O que nós aprendemos? O que você aprendeu? Se uma pessoa chegar precisando de um necessitado, tem que ver lá na assistência social. Mas quem te falou que na Bíblia Deus criou que tem assistente social de governo no plano do eterno? No plano de Deus, eu e você somos assistentes sociais da terra. Você nem vai falar amém, né? Não vai. Mas, não, é sério. Vamos pegar de Jó para frente. Pega aí Jó para nós, capítulo 31. Jó, capítulo 31. Versículo 15, para andar rápido. Eu vou ter que falar com os irmãos, nós temos que começar. Mas você sabe por que isso? Porque nós fomos doutrinados. Nós aprendemos que isso é o governo, é o prefeito, é o governo do estado, é o governo federal que tem assistência social. Ou não? Você já viu que todos os partidos do Brasil é o que mesmo? Partido
social, partido social, não sei o quê. Ou então, se ele não tem um social não, você abre o estatuto, está lá assim, plano social. E você pergunta assim, qual que é o plano social? Deixa eu contar uma coisa, isso é para blasfemar da palavra de Deus. Isso tem a ver com a sua... Eu já li para vocês, para os irmãos que estavam aqui, para vocês que vieram aqui, como é que Deus não é injusto para esquecer da sua obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrasse. Vamos aí do 15 em diante. Olha o que é que nos diz aí. O Jó 31:15. Aquele que me formou no ventre, não fez também a ele? Ou não nos formou de um mesmo modo na madre? Não dá nem para falar de aborto, né? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. E se alguém eu vi perecer por falta de veste, e ao necessitado por não ter coberta, se os meus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda, então caia o quê? Do ombro a minha espada, e quebre-se o meu braço desde o osso. Ele está falando aqui, o Jó está falando que Deus podia quebrar o braço dele, se ele não tivesse feito o trabalho. Abre a sua Bíblia ainda. Eu vou ler poucos versículos hoje sobre o assunto. 58 de Isaías. Irmãos, é algo sério. Disse Deus assim, Deus está falando para anunciar a transgressão da casa de Jacó, os seus pecados. 58:2 de Isaías diz: todavia me procuram cada dia, preste atenção, leia comigo, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. E eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhada impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a sua voz no alto. Já viu aquele camarada que chega e que fala com você que está em jejum? Quando você estiver jejuando, você não conta para ninguém. E quando um cristão chegar na sua casa, e você que é muito hospitaleiro, não é igual a gente, você fala assim: ô Marta, você vai tomar café? Não, hoje não, agora não. Não, você vai tomar sim. Não, pastor, não, você vai tomar sim. Não faça isso com crente, não. Crente é assim, é igual o japonês, nós somos uma família. Todo mundo tem a mesma cara, e o que é? Nós somos uma família. Se chegou e falou que você não está em jejum, come. Se você falar não, é não. Ponto. Agora, você contar para os outros que você está jejuando, diz aqui que já era. Jesus falou sobre isso também. Tá bom? Você não conta para os outros que você está em jejum, não. Tá? Senão você já recebeu a recompensa. Diz assim, olha o que Deus diz aqui. 5. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, e que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso de jejum e dia aprazível do Senhor? Porventura não este o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o quê? O teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E que vendo o nu cubras e não te escondas daquele que é a tua carne? Então, olha o que vai acontecer se você fizer isso. Romperá a tua luz como a alva, e a tua cura, o que? Cura, tem gente doente por isso, apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua, o quê? Deus vai ser a retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, e o estender o dedo e falar vaidade. Aquele cara é muito preguiçoso, é muito folgado, né? Está me pedindo as coisas. Você viu aquele negócio de estender do dedo? Porque o sujeito, diz a palavra, que quem dá o pobre empresta a Deus. Porém, Deus diz
que somente juízo e justiça farás. Em Êxodo 23, 3, Deus diz que nem ao pobre favorecerás numa demanda. Por que que não pode favorecer? Mas quem dá ao pobre não empresta a Deus? Ah, tá o Elon Musk, um cara que R$10 aqui para o melhor de vida aqui, e para ele 100 mil dólares representa isso. Para ele não vale nada. O cara está lá pleiteando R$5.000. O juiz não pode tirar do Elon Musk para dar para ele se não for de direito. Ele pode dar para ele se quiser dar de graça, mas a justiça não pode fazê-lo. Por que que você tem que entender senso de justiça? Porque a palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, pode pôr aí para os irmãos ler aí, 1 Pedro, não, você está ali, deixa eu terminar, 3, 13, diz a palavra que vai ser feito um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Então a anfitriã, quem vai nos receber lá no novo céu e nova terra é a justiça. E se você não andou na justiça, você não vai ser recebido pela justiça. Vocês entenderam agora? Por isso que o Pai Nosso diz que é para ser feita a sua vontade na terra como no céu. Simples isso. Olha que coisa linda e maravilhosa. Então vamos terminar aí primeiro, né? Aí diz assim, 9, então clamarás ao Senhor e Ele te gritarás e Ele dirá, eis-me, acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma para quem? E fartares a alma o quem? Então a tua luz nascerá nas trevas. Quem está falando é Deus. E a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca... Abra sua Bíblia agora, Ezequiel capítulo 15 e 48 a 51, que nós vamos ler, eu acho que é isso. Se não for não, nós voltamos. Ezequiel 16, desculpa, eu não falei com vocês? Que a gente voltaria aí? Quem achou, diga amém. 48, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma tua irmã, ela e as suas filhas, como fizeste tu e as suas filhas. Eis que essa foi a maldade de Sodoma tua irmã, soberba, fartura de quê? E abundância de quê? Tem gente que fica o dia todo no celular, mas não lê a Bíblia, não ora, ociosidade aqui, ó. Teve ela e as suas filhas, e nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso, não ajudou o pobre e o necessitado. Você sabia que isso faz parte da sua salvação? Nós não lemos, agora abre a sua Bíblia, capítulo 25 de Mateus, para ficar mais rápido, e versículo 32 em diante. Vamos lá, para a gente ganhar tempo. Eu estou falando com os irmãos, é que na verdade nós estamos aculturados numa ideologia socialista comunista que tem como objetivo blasfemar de Deus. Olha o que é que vai te levar para o céu. Eu vou ler o 31. E quando o Filho do Homem vier na sua glória com seus santos anjos, com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me.
Então os justos lhes responderam: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então ele lhes responderá, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quanto a um desses pequeninos o não fizestes, a mim não fizestes a mim. E irão estes para onde? E estes irão para onde? Mas os justos. Mas você aprendeu que é assistência social que resolve o problema de quem está precisando de alguma coisa. Mas isso não é bíblico, não. Eu estou contando para os irmãos que nós fomos roubados, nós somos uma geração doutrinada num conceito maligno, com o objetivo de, o que mesmo? Desconstruir os valores éticos, morais e espirituais que o nosso Deus, que é imutável. E aí, o que vai acontecer conosco? Coloca para nós Levítico 5,17. Aí fica duro, né? Vocês estão vendo aí? Ou não é isso que você aprendeu? Se tu chega lá no sinal para te pedir uma coisa, eu quero desafiar vocês vão fazer uma coisa. Quando uma pessoa vem vender uma balinha, ou vem vender uma pipoquinha, qualquer coisa no sinal, sabe o que o cara está te falando? Ele é rico ou ele é pobre? É rico ou é pobre? Quem dá o pobre empresta a Deus. Você pega, se você tiver lá R$5, R$10 e dá para a pessoa e fala assim: não, eu só quero te deixar uma ajuda. Muitos deles vão escorrer uma lágrimazinha. O sujeito está ali porque está desempregado e ele não quer roubar. Aprendeu valores. Mas nós aprendemos que é assistência social que resolve o problema da pessoa. Mas Deus diz que isso tem a ver com a minha, com a sua salvação. Isso é coisa, como que nós lemos lá mesmo? Mas de vós, ó amados, que eu li lá, Romanos capítulo 6, versículo 9, você viu lá que nós lemos até o 12? Esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto. Presta atenção. Nós precisamos de rever os nossos conceitos. E, na grande verdade, como a minha tia tirou o bico de mim, os socialistas comunistas têm tirado os nossos princípios e valores e têm nos enchido de promessas que nunca vão se cumprir, e você tem sido um verdadeiro, nós temos sido uns verdadeiros trouxas. Minha mãe gostava que deve ser trouxa. Sabe o que é trouxa? Quem conhece essa expressão? Vocês entendem? Nós precisamos, não podemos ser como os cavalos e as mulas que não têm entendimento. Salmo capítulo 32, versículo 9. E aí, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos? Que um socialista, um comunista foi doutrinado e nós não fomos. O problema é aí, Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós precisamos descrachar isso. Nós não podemos ser mais enganados por essa gente. Nós não podemos deixar mais. Deixa eu contar para os irmãos uma coisa. Quando você vota num cara para ele blasfemar da palavra de Deus, você parte do pecado dele. Romanos 1:32. Não só os que fazem, os que consentem com os que fazem. Aí chega na hora de votar nos vereadores, você na verdade começa a falar: esse cara não presta. O socialista, o comunista, eu estou estudando sobre isso, ele não vota em pessoa, sabia? Não interessa se é analfabeto, se é ladrão, se é corrupto, se é pedófilo, se é estuprador, se é, como é que fala?
PhD, não interessa. Ele vota na causa, socialista vota. Foi o que está lá nos mandamentos ditos de Lenin lá, que pela causa socialista você não pode, você tem que entrar no meio dos chamados, não é, conservadores, como é que é mesmo, democráticos, e na hora certa você não tem escrúpulo de submetê-los ao ridículo. E é isso que eles fazem conosco, não é? Sabe quando o cara fala que ele é centro-direita? Centro-esquerda? É tudo esquerdista. É para enganar os trouxas. Eu sou centro-direita. Não. É porque a pós-modernidade, que o que é moderno pode ser pós. Deixa eu perguntar para vocês. Uma coisa moderna tem o pós-moderno? Tem o moderno. Tem o pós-moderno? Tem na cabeça de quem quer enganar as pessoas. E nós acreditamos nisso. Mas nós vamos começar a desmascarar esse tipo de coisa. Nós não podemos deixar que as nossas famílias sofram mais. Tem irmãos aqui que me procuram desesperados, os filhos deles nas escolas, com os professores ensinando tudo enquanto é bandalheira de sexualidade para menino pequenininho, querem que os meninos transem na escola. E os irmãos desesperados. Aí você não traz o seu menino para a casa do Senhor, para ele ser ensinado nas Sagradas Letras, porque diz a palavra do Senhor lá em 2 Timóteo, coloca 3 versículos, 16 e 17, assim, que toda a palavra de Deus, como é que é mesmo? Está escrito lá? Vamos ler juntos? Levítico 5,17, se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor o que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Você sabia disso? Parece que nós temos que ver a verdade. O que está escrito lá? E se alguma pessoa e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor o que não se deve, ainda que não o, contudo será ela e levará a sua. Mas nós aprendemos que é bom não saber, não é? Aí a palavra vai sendo blasfemada. Agora você não vai passar de largo mais. Quando você chegar perto de você, você estenda o dedo para ele e fala assim, ó. Entendeu? A palavra diz que é mais bem-aventurado cuidar dado o quê? Dado o quê? Deus, quando fala de justiça, ele lá no capítulo 18 de Ezequiel, você lê em casa. Deus vai falar de um homem perverso, justo, que gera um perverso e sanguinário, que gera um justo. E aí Deus vai colocar lá que dava pão, veste ao pobre. Isso faz parte da sua salvação. O plano social de Deus, diga assim, sou eu. Então você não passa de largo mais. Você entenda que é melhor dar do que receber. Agora diz a palavra que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para o quê? Para o quê? Redarguir, para corrigir e instruir em versículo, para que o homem de Deus seja o quê? E perfeitamente instruído para toda boa. É o que está acontecendo aqui com a palavra de Deus na nossa vida hoje. E hoje, no Brasil é dia de tomar banho. Nós estamos tomando banho. Não é mesmo? Põe lá 10, 23 aí para nós aí. 10, 22 de Hebreus, por favor. É isso que está acontecendo conosco. Olha lá o que diz a palavra. Hebreus 10, 22. Cheguemos com um verdadeiro coração. Coração o quê? E com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aleluia! Efésios 5, 26, vamos ver? Aí nós temos que saber que água limpa é essa. Efésios 5, 26 vai nos falar que água é essa. Para santificar, nós não estamos, não é para santificar mesmo? Purificando com a lavagem da água pela palavra. Aprenda a tomar banho, mas tem gente que não toma banho, mãe. Por isso que fica fedorento. Crente fedorento faz só besteira. Incomoda todo mundo. Não é mesmo? Não. Aí você toma banho em que dia? Tem que tomar banho todo dia, meu.
Então leia a Bíblia todo dia. Você tem que... você está achando que eu estou brincando? Vamos voltar lá a 2 Coríntios 7, versículo 1. Você vê se tem que tomar banho no corpo, tem que lavar esse trem fede, ó. Esse trem é fedorento, ó. Coloca para nós. Ora, amados, pois que temos tais promessas de que da salvação, purifiquemos de toda o quê? Da carne e do aperfeiçoando na santificação e no temor de Deus. Aleluia! Vocês entenderam bem? Então nós temos que tomar banho mesmo. Mas não é só na carne, não. No Espírito. E para você tocar seu Espírito, você precisa da palavra de Deus. Porque o que Jesus disse em João 17, 17. O que Jesus falou? Santifica-os a tua palavra é a verdade. Não tem discussão teológica contra a palavra de Deus, não, irmãos. Deixa eu contar para vocês. Pastor Kleber falou, eu vou ler alguns assuntos porque a própria palavra explica. E é porque que explica? Porque Jesus falou que explica. Em João 6, 64. 63 ou 64? Vamos ver? João 6, 63 e 64. Olha o que Deus... Ora, o Espírito é o quê? A carne para nada o quê? A palavra que eu vos disse são Espírito e... A palavra que é Espírito e vida. E a palavra que nos santifica. Por isso que nós precisamos de amar a palavra e fazê-la inculcada na vida dos nossos filhos. O seu filho e a sua filha tem que amar o Senhor. E por isso nós precisamos de tomar cuidado. A falta da presença do Espírito Santo na sua vida. Você não tem buscado a renovação do Espírito Santo. Você que é batizado com o Espírito Santo precisa de buscar a renovação. Abra a sua Bíblia. Põe para nós aí Hebreus capítulo 2. Versículo 4. A vontade de Deus. Jesus disse que é para fazer a sua vontade na terra como no céu. Olha o que nos diz a palavra. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias o quê? E dons distribuído por sua... A vontade de Deus é distribuir sinais, milagres, maravilhas e dons do seu Espírito Santo a todos. Agora, se é a vontade de Deus, por que nós não estamos cheios do Espírito Santo? A pergunta é essa. É a vontade de Deus, mas você está muito ocupado não. Nós estamos, na verdade, intoxicados com o mundo. Eu estou falando com os irmãos, vocês me perdoem, mas eu posso pedir perdão para vocês sempre aqui. Eu fui gerado igual a vocês, e eu sinto mal. Porque, na grande verdade, eu vejo hoje o que está acontecendo na política brasileira, porque quem não gosta de política é governado por quem gosta. E o pior é que quem gosta é aqueles que são contrários à nossa fé. E eu quero dizer para vocês algo muito, 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 muito sério. Sabe? É que, na verdade... Nós precisamos de rever muitos nossos conceitos. A palavra diz que quando o justo governa, o que acontece quando o justo governa? E quando o ímpio governa, o que acontece? O povo geme. Pode ter justo, nós somos justificados pelo sangue da cruz, não é? Tem alguém justo sem Jesus? Tem alguém capaz de ser justo sem servir Deus vivo? Tem justo sem Deus? Diz que capítulo 6, versículo 11. Põe para mim, 1 Coríntios. 6:11 de 1 Coríntios. Eu acho que é 6:11. Olha o que diz a palavra. Está falando aqui que os injustos não herdarão o reino de Deus, nem... Aí vai falando que nem um soberbo. Aqui, ó. E é o que alguns tinham sido. Volta para mim o 10, só para melhorar aí. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem o quê? Os bêbados, nem quem mais?
os maldizentes, né? Que esse aí é outro problema cultural. Nós entendemos, Jesus falou que se o seu irmão pecar, você vai e fala só entre você e ele. Mas no socialismo e no comunismo, você tem que desconstruir as pessoas. Depois de desconstruir a pessoa, você tem que maldizer, você tem que falar. E já tem quase 80 anos, não, mais de 80, né? Porque em 29 o Prestes, por exemplo, já estava guerreando lá, teve aquele grande problema lá, que nós sabemos no Brasil, por causa de quê mesmo? Do comunismo. Então nós temos quase 100 anos de doutrinação comunista. Jesus falou, dono do campo semeou a semente e dormiu, e nós dormimos, e agora nós estamos entalados, intoxicados com isso. Olha o que diz a palavra. E tem crente que fala mal dos outros, e falar mal do irmão é o quê? Homicídio. Os homicidas não herdarão o reino de Deus. Olha lá. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os roubadores herdarão o reino. Próximo. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido o quê? Mas haveis sido o quê? Santificados, mas haveis sido o quê? Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso justificados. Então, diz que quando o justo governa, o povo mas nós temos omitido. Quando um irmão nosso vai e fala assim, não, mas não gosto daquele irmão. Mas o comunista, ele não vota em pessoa, não. Ele vota na causa, ele não vota, não. Sabe o que faz? Se ele tem 50 votos, ele canaliza os 50, por isso está cheio de comunistas lá no Congresso Nacional. Eles canalizam, os caras têm 100 votos e trabalham arduamente pela causa. E nós trabalhamos por quê mesmo? Pastor Sérgio, eu votei no senhor e arrumei 2 votos. Eu estou falando com o Sérgio que eu como conservador, estou falando com ele que ele tem que engraxar meu sapato. É isso que eu estou falando com ele. Porque nós aprendemos que o nosso voto tem valor. E não é verdade. E é verdade que, vocês viram como é que a minha tia tirou o bico e não me deu até hoje o velocípede? Não, a tia não me pagou o velocípede até hoje. Mas se ela tirou o bico, ela tirou. É o que os comunistas estão fazendo conosco, socialistas. E nós precisamos de mudar isso. Para de fazer negócio com as pessoas. Jesus falou algo em Lucas capítulo 14, versículo 26. Quem não aborrecer. Para aborrecer alguém, você tem que fazer o que com ele, hein, cara? Hein? Como é que você aborrece os outros? Como é que você aborrece? Faz o que ele não gosta. Quem não aborrecer pai, mãe, filho, irmão, mulher e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha lá. Se alguém vier a mim não aborrecer, você tem um pai que não serve a Deus, uma mãe, ou irmão, quem quer ser, que você não pode. Jesus falou que eu vim colocar dissensão na casa, eu vim pôr 3 contra 2, 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. E os inimigos do homem serão os seus, o quê? Mas nós não desvestimos do homem velho. No nome de Jesus, eu quero chamar a atenção a isso. Nós precisamos de rever os nossos princípios e conceitos. Nós precisamos de, no mínimo, 2 dias para falar só desses assuntos. Não estou falando de um dia igual hoje, não. Eu acho que para mim, de manhã, de tarde, de noite, para falar desses tipos de coisas é pouco. Mas, pelo menos, um dia desse seria muito interessante. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Pastor, o senhor é candidato ao quê? Irmãos, eu já sou eleito. Estou indo morar na cidade celestial. Viu? Não preciso do seu voto, não. Precisava do sacrifício da cruz e Jesus já fez por mim, pastor Davi. Estou, tinindo, tranquilo. Eu só quero falar com vocês. É que diz a palavra, que o que a falta de conhecimento faz o meu povo o quê? Perecer. E o guia somos nós precisamos de santificar é o quê? Sair destes conceitos que têm entristecido o Espírito Santo, porque nós temos, sem perceber, blasfemado da palavra de Deus. Aí, naquele dia eu tive fome, não desse comer, eu tive sede, não me desse beber, era estrangeiro no meu hospedagem, porque nós aprendemos. E se eu hospedar o sujeito e o sujeito for um ladrão? Aí vem então e pergunta, e o Deus que você serve, quem é ele? Quem é o seu Deus? É o que controla os céus e a terra, amém?
que Deus, eu quero que, só estou deixando você despertado, para você começar, procure ler a palavra e procure saber dessas coisas. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com a nossa salvação. E eu gostaria de que você colocasse em pé na presença do Senhor. Nós vamos terminar agora. E eu quero falar, né, a Daniela aqui, né, me agradeceu aqui, falando assim, nossa pastor, não, nós somos uma família. E eu louvo a Deus que quando eu recebi o chamado de Deus, presta atenção para vocês. Olha para mim, irmãos. Pastor Kleber desafiou ali quem queria, na verdade, tomar uma posição. Eu ouvi um chamado de Deus. E quando Deus me fez um chamado, eu estava muito ocupado. Deus não chama de desocupado. É você um cara ocupado, é você mesmo que Deus quer. E enquanto mais ocupado, mais interessa a Deus. Deus não gosta de preguiçoso. E Deus, quando me chamou para a obra dele, eu tinha casado. Deus já tinha me falado. Aí eu me casei 2 meses, 3 dias, 27 de fevereiro de 86, eu estava em São Bernardo do Campo, São Caetano do Campo, São Paulo, com meu tio Zé Reis. E chegamos na casa com uma mulher e um jovem terrivelmente endemoniado, na casa de um pessoal muito importante. E depois daquilo nós fomos à noite lá em Taboão da Serra. Quando eu chego em Taboão da Serra, foi 27 de fevereiro, 28 de fevereiro, saiu o primeiro plano cruzado do Sarney. E eu lembro disso, eu estava em São Paulo, Deus falou que uma grande transformação e uma grande mudança ia acontecer, e Deus falou comigo que Ele ia me tirar de onde eu estava, e que Ele ia me levar para um povo de língua estranha, e que Ele tinha um campo verde que me esperava, e tal, e eu ouvi aquela palavra, nunca mais vi aquela pessoa. E Deus falou comigo e eu achei assim, naquele momento, o profeta meio assim, irreverente na forma dele falar. E eu fui pensar se Deus estava me falando, ele deu um salto para cima, né? Deve ter uns 35 anos, 37 anos mais ou menos. Ele deu um salto para cima assim, e caiu, bateu e falou, sou eu que falo contigo. Se os homens soubessem quem vos fala, esse lugar afundaria, porque não suportaria o peso da massa que deseja ouvir a minha voz. Mas não posso falar há 37 anos, em muitas das chamadas minhas igrejas, há 37 anos, Deus falou que não podia, mas hoje eu falo com vocês aqui, e Deus me falou sobre vocês que aqui estão, aqui ó, então olha aqui ó, coroa e glória, Deus viu vocês, Deus viu e eu criei na palavra, e eu abandonei, eu comecei a fazer a obra de Deus, eu nunca parei de fazer a obra de Deus, primeiro membro da igreja transcultural, quando Deus me chama, e que eu vou fazer, eu falei assim, Senhor, mas eu estou tão ocupado. Aí Deus realmente falou comigo e eu comecei. Aí o pastor Zé Maria e a família dele são os primeiros membros dessa igreja. Que batizado foi o pastor, foi a irmã Alice. Depois, né, veio, né, meu pai, minha mãe, o Dimas, né, que está aqui até hoje, o pastor Dimas, a Alcione, tudo, são os primeiros membros da igreja. E eu louvo muito a Deus, sabe por que eu quero falar com vocês? É que, na verdade, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E, de repente, eu começo a trabalhar, fazer a obra de Deus, e eu estava com muita vontade, porque eu já tinha 15 anos que eu pensei que eu já estava fazendo a obra. E aí Deus falou comigo que não tinha nem começado. Aí começou. Quando começou, alguém chegou, cuidado, hein? E até dorme no Senhor, um homem de Deus. Você lembra quando o Natan falou com Davi para construir? Ah, não, pode construir. E Deus falou assim, vá lá e fala com ele para não construir. Só que comigo o profeta não voltou, não. Entendeu? Aí eu chego e encontro com um pastor muito nosso amigo. Já dorme no Senhor. E ele falou assim, ó Leônidas, Deus te tirou mesmo como ponta de lança. Mas você vai preparar um povo e vai ficar assim e vai voltar. Eu preparei já um pessoal e já levei para o pessoal de Singapura já ordenar lá para eu já fazer a minha vontade. Sabe o que a gente quer fazer a vontade da gente? Sabe como é que é? Eu não queria, né? O negócio foi tampa com balaio, sabe o negócio? Foi bom demais. E aí eu preparei caladinho, nem Silvana sabia, ninguém, e vou lá igual o anelzinho e não conta pra ninguém, e chego lá com 4 pessoas para apresentar aqui, ó, tô aqui, entendeu? E eu vou
ficar assim, dando suporte e tal. Sabe como é que é o negócio? O carro que estourou o pneu no caminho. Cheguei atrasado uma hora, cheguei na hora de um louvor assim. Aí estava aquele pessoal. E tem um pastor no sul de Minas, filho de um pastor lá, nasceu no Evangelho, meio assim. De repente eu cheguei e entrei assim atrás da porta, que eu não cheguei atrasado. Eu estou orando assim, ele salta. Eu falei assim: na hora que começar a reunião, eu vou apresentar e os pastores, possíveis pastores, para que o ministério tome as decisões. Sabe quando você faz? Ficava até de madrugada treinando. Pastor Zé Maria está ali, mas Valdeci, ó, sabe disso? Pastor Dimas aí. Aí de repente eu vejo um barulhão assim, o cara sai pulando em cima das cadeiras assim, de plástico, e chega e pá, na minha testa, falou assim, e bate na minha testa e falou assim: calado, hein? Quero para me ficar calado. Eu ia ser o primeiro a falar, ué. Entendeu? Eu já estava marcado. Não tem conversa. Quem te disse que você volta? Não tem volta, hein? Eu te chamei como Abraão e não voltou, e tu não voltar. E Deus começou a me falar. Porque em Deus não tem mudança e nem sombra de variação. Eu quero que você entenda isso. É para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é nos encher do seu Espírito Santo. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo não anda na carne. Carne é inimizade, porfia, ira, peleja, dissensão, heresia. Tudo isso é carne. O Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e temperança. Bendito seja o nome do Senhor. E os que são de Cristo Jesus crucificaram suas carnes com suas paixões corruptas. O que eu estou falando aqui, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Tudo que vocês estão ouvindo eu não escrevi, eu sei aonde está escrito. E Deus realmente, eu ia pregar para vocês um outro assunto, e eu estava com muita vontade realmente de pregar para vocês um assunto que não tinha nada a ver, mas não teve jeito. E aguenta escapuliu aqui de novo. Parece que o Paulo dizia assim, parece que eu estou igual o apóstolo Paulo. Paulo falava assim, ó, já estou terminando. Ele falava aqui que ele ensinava as mesmas coisas aqui, ó. Filipenses 3. Restem, meus irmãos, e rogo-vos que regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e isso é segurança para vós. E ele repete isso. É assim, sabe? Não faça como eles fizeram. Não ande pelo modismo. A palavra diz que nós não podemos andar por ventania de doutrina, vento de doutrina. Que eu estou aqui próximo, já vou até ler para vocês, né? Capítulo 4 de Efésios, versículos 13 e 14, diz assim a palavra, olha. Diz assim, ó. Para que não sejamos 14 meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí, se você está em Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Aleluia! Então a edificação é que você foi gerado para gerar outros para Deus.